Tem panela aqui, Hoje tem panela aqui. panela. Pra quê? Pra gente entender de uma vez por todas qual a panela que a gente tem que usar pra cozinhar. Exatamente. É tarefa fácil ou tarefa difícil, Ná? É tarefa difícil, eu acho, porque elas variam muito, né? Então, tem panela que é boa para um tipo de preparação, tem panela que não é tão boa para outro tipo de preparação. Perfeito. E eu sempre falo que entender isso de panela é super importante, né? A gente acaba não levando muito isso em consideração, mas a gente tem que pensar em duas coisas. Às vezes você tá lá escolhendo os melhores alimentos, alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, fazendo todas as melhores escolhas, mas está usando um tipo de panela errada. E isso vai prejudicar muito o teu alimento. Tá. E o segundo ponto é que quando a gente pensa no lado negativo das panelas, a gente pensa em uma intoxicação por alguns metais pesados que estão nessas panelas. Isso acontece, isso não é mito, isso é verdade. Isso acontece. E o problema é que isso é acumulativo. Então você faz, né, a maioria das pessoas, ainda mais aqui no Brasil, faz arroz e feijão todo dia. Então você tá comendo arroz e feijão todo dia na mesma panela ou no mesmo tipo de panela, então isso acaba sendo acumulativo. Vamos já então tocar nesse assunto. Quais são as panelas que então a gente tem que tomar um certo cuidado com a liberação de metal pesado? Tá. A gente pode começar com a panela de alumínio, né? Que acho que todo mundo já tem um certo receio, né? Então aqui é uma assadeira. Então ali a gente tem a panela. Ó, mãe, mamãe. A gente tem que falar assim, mamãe, vovó, né? Chama a família, ó. As panelas de alumínio é sempre importante que a gente use com um certo cuidado. Então, assim, é uma liberação que não é tão grande assim. Só que, de novo, a gente volta a falar do acumulativo. E a gente sabe que tem algumas coisas que fazem com que essa liberação seja maior. Então, a presença de sal vai fazer com que esse alumínio seja liberado mais. Jura? E a acidez. Não tinha a menor ideia. Então, em geral, você faz ali preparos salgados. Você vai fazer um arroz, por exemplo. Coloca o sal, já aumenta a liberação do alumínio. Exatamente. E tem um outro ponto também. A gente sabe que a liberação de alumínio, ela é maior na panela de pressão ainda do que em panela e assadeira. Isso quando a gente está falando de alumínio, tá? Então a panela de pressão, ela libera mais alumínio no alimento do que essas outras duas. Se ela for de alumínio. Sim, isso a gente está falando de panela de alumínio. Se ela for de alumínio. Isso, ela vai liberar mais alumínio no alimento. E qual que é o problema do alumínio? Então, de novo, quando a gente pensa em alumínio, não dá pra gente pensar assim, mas então o alumínio só tá vindo da panela. Não. A gente sabe que existem inúmeras fontes de exposição. Quando a gente pensa em desodorante, aqueles antitranspirantes, eles têm uma quantidade importante de alumínio, de novo, porque a gente está pensando numa utilização acumulativa ao longo da vida, né? Quando a gente pensa em enlatados, principalmente quando o enlatado ele já tem sal, então você acaba tendo aí nas latinhas também. Exatamente. Olha isso, então, porque assim, a latinha tem alumínio. Então assim, são várias fontes e mais a panela. Então a gente sabe que esse aumento de alumínio, ele está relacionado com uma série de doenças, entre elas Alzheimer, Parkinson, tem alguns estudos já relacionando intoxicação de alumínio com câncer, hiperatividade em crianças, déficit de atenção. E isso, a gente vai colocar, a gente foi saber do público o que eles querem perguntar, a gente já vai colocar, mas só para entender, quando a gente está falando da panela de alumínio, o mesmo pode acontecer com essa panela, por exemplo, que não é de alumínio, mas ela tá toda riscada. Isso. Essa daí é a panela de Teflon, né? É aquelas panelas... Antiaderente, né? Antiaderentes, isso, as famosas antiaderentes. Essa panela, ela é super utilizada, né? Até porque as pessoas querem utilizar menos gordura, então ela é super usada. Qual que é o problema dessa panela? O problema da panela é que ela, enquanto ela tá assim íntegra, ela é perfeita. A partir do momento que tem um risquinho, ela já começa a liberar duas substâncias que são extremamente perigosas para nossa saúde. Então também está relacionado com o desenvolvimento de câncer, aumento de inflamação do organismo. Inclusive, uma dessas substâncias a gente chama de obesogênicos ambientais, né? Que são aquelas substâncias que, inclusive, elas se depositam no nosso organismo, fazem toda uma alteração hormonal e estão relacionadas com o ganho de peso. Tá? Por exemplo, a pessoa está fazendo tudo certo para emagrecer, mas isso aqui impede porque eles são semelhantes aos nossos hormônios. Eles fazem toda uma bagunça, exatamente, eles bloqueiam a ação de alguns hormônios. Olha o perigo. Então isso aqui é lixo. Lixo, essa vai direto pro lixo. Pouquinho, um coisinho que já esteja... Exatamente. Ela é muito boa enquanto ela tá íntegra. Joga fora. Zé, some com a panela. Essa aqui não posso ver nunca mais. Joga fora esse negócio. E vamos colocar então dúvida do público? Vamos lá. Vamos ver quem perguntou pra gente. Olha lá. Qual o melhor tipo de panela para cozinhar sem grudar a comida? Ah, muito bom. Responde agora, diretor. Então eu quero saber. Não quero que grude nada. Aliás, nós vamos fazer aqui ao vivo. Vamos aproveitar já pra fazer? Eu te ajudo. Tá. Qual que é a panela melhor? Aqui a gente acabou de falar da panela de Teflon. A gente pode fazer um ovo aqui, por exemplo. Tá bom. Vai ligar pra mim.
Vou ligar. A panela de Teflon, ela é uma opção bacana até que ela chegue nesse ponto. Então, às vezes, por causa do custo, muita gente acaba optando por essa panela. Tá bom. Tem que tomar muito cuidado para não riscar, tá? Certo. Então, ela acaba sendo interessante quando você pensa em fazer esse tipo de preparo. Então, aí eu preciso, Tá. eu não posso levantar muito. Desculpa, Saulito, posso deixar assim? Porque se eu levantar, ele te sai da indução. Tá. Então, nesse caso, o antiaderente é uma boa opção. É uma boa opção se ele não tá riscado. Uma Tá. outra opção também, que eu gosto bastante, são as panelas de cerâmica, né? A panela de cerâmica, o problema dela é que ela geralmente tem um custo um pouco mais alto. São essas daqui da Né? frente? Essa daqui, ó. Essa daí. Isso, essa panela aqui é de cerâmica, tá? Que bonitona. E a panela de cerâmica, ela é muito bacana exatamente por isso, porque ela é muito difícil de você grudar, é muito fácil a higienização dela, tá? A gente tem que só dar um Não cuidado. gruda mesmo? É muito difícil de grudar, não gruda. Sério? Aham. É que assim, tem as panelas, por exemplo, que são revestidas com cerâmica e as panelas de cerâmica. Então a gente Tem que tem ser dois tipos. de cerâmica. Isso. As panelas revestidas com cerâmica também dá pra usar, mas até que ela esteja riscada. Se riscar, também Se vai ter a riscar, mesma coisa. Exatamente. Se ela for total de cerâmica, isso não acontece. Agora a gente tem que tomar um cuidado também para as panelas de cerâmica mais antigas. Então a panela de cerâmica ela tem que ter uma certificação de que não é utilizado materiais com chumbo. Porque dependendo da panela, as panelas lá de 1980, panelas mais antigas, Tinha um chumbo. tinham chumbo. E aí isso acaba sendo um outro problema, porque excesso de chumbo no organismo. Chumbo também é um metal pesado, também se deposita no organismo, também está relacionado com uma série de problemas. Então, olha, você lembrou uma coisa boa. Então, faz o seguinte, eu vou colocar o ovo aqui. Usei quase nada de azeite, hein? Tá? Vamos colocar o ovinho. Eu acho que já tá quentinha, já tá legal. Quem quer um ovinho aí com pouca gordura? Ai, que delícia. Posso fazer um mexidinho que eu faço pro João? Eu espero esse ponto assim, ó. Aí eu começo a fazer assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu aproveitar. Eu juro por Deus, vou fazendo assim. Será que o Carica consegue mostrar? Vem cá, Carica. Você pega a espátula pra não riscar a panela, não é isso, Ná? Porque tem que ter cuidado. Exatamente. Tem que ser a espátula específica, essa aqui. Aí você vai fazendo assim, ó. Me diz isso aqui não fica uma delícia. Ó. Joga um salzinho de ervas, né? Já tá com Perfeito, azeitezinho. perfeito. Eu jogo às vezes um queijinho pra ficar com mais proteína. Olha só. Tá aí, diretor. Perfeito. Gostou do meu ovinho mexido? Bom, né? Eu quero ver quem é que vai comer meu ovinho mexido. Aproveitando, já fiz, tá vendo? Pode comer, gente. Que isso? Ótimo. Bom pra caramba. Rapidinho ainda, né? Vamos colocar a dúvida do público, Vamos então? lá, vamos Olha lá. Eu sou boa no ovinho, olha lá. Quem escreveu pra gente? Eu não tô conseguindo ler o nome. Em casa. Tô chocada. Bom, depois o meu mexidinho de ovo, rapidinho ali, vocês viram? Pá, 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 pá. Quando a criança, o filho pedir, ai mamãe, quer um ovinho disso aqui lá, você faz em 2 minutos. Eu acho ótimo. Natália Colombo, vamos responder então a perguntinha da Mari, que é realmente o nosso objetivo da pauta. Qual é a melhor panela pra preservar os nutrientes dos alimentos? Quando a gente fala de panela para preservar os nutrientes, então, isso varia um pouco, sabe por quê? Porque, na verdade, quando a gente pensa em preservar, é mais o método que você faz, que você cozinha esse alimento, do que o tipo de panela. Ah, é? A panela, por exemplo, ela vai ser benéfica do ponto de vista de você estar agregando compostos nocivos ou não para esse alimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma panela de ferro, uma panela de ferro eu posso usar ela para uma outra finalidade. Então, por exemplo, uma pessoa, ela é usada, inclusive em alguns lugares, é óbvio que não é a única finalidade, a gente tem isso na alimentação, só que a panela de ferro, ela, dependendo do preparo de novo, então se ela tem, por exemplo, algum tipo de acidez, o ferro migra para o alimento. Tá. Então, E isso, no caso, é bom. Isso, no caso, é bom em alguns casos, né? Então, quando a gente está pensando numa pessoa que tem anemia, uma pessoa que tem um déficit maior, alguma pessoa que precisa de um pouco mais de ferro, isso é interessante. Só que a gente também tem que considerar que o ferro em excesso também faz muito mal, né? O ferro em excesso, ele vai facilitar aí algumas reações no nosso organismo que aumentam a quantidade de radicais livres. Então, por isso que pessoas que têm ferritina muito alta, por exemplo, ou acima do normal, ou já próximo do limite máximo, já tem que tomar um pouco de cuidado com a panela de ferro. Então isso é um alerta. Sim. Mas essa daqui é de ferro? Essa panela é de ferro, mas ela é esmaltada. Tá. Mas assim, dentro, né? Isso, ferro. É ferro. É. Mas ela preserva os nutrientes. Sim, ela preserva os nutrientes. O que e não agrega... preserva os nutrientes? É aumentar muito a temperatura? Isso, se você aumenta muito a temperatura, cozinha durante muito tempo, então tem alguns alimentos que a gente sabe que é melhor você cozinhar no vapor e não em contato com a água ou com a própria panela, entendeu? Entendi. Esse tipo de coisa. Por exemplo, uma cenoura, você consegue melhorar essa biodisponibilidade de nutrientes se você cozinha ela com um pouquinho, dá uma refogadinha com um pouquinho de óleo, porque as vitaminas delas são lipossolúveis. Aí é um outro mundo de... Que aí, entendi.
Entendi, que são dicas para você preservar. Que isso é uma pauta que a gente pode fazer também. Exatamente. Colocar esse alimento, como a gente faz. Então, vamos dar um exemplo? A gente tem o filezinho de frango. Tá. Onde você faria o filé de frango? O filé de frango a gente pode fazer nessa panela de ferro mesmo. Pode fazer? Isso, pode fazer. Gruda ou não gruda? Então, aqui a gente vai também passar um pouquinho de azeite, tá? Você quer fazer? Só que dar eu uma... Fica à vontade. Pode deixar. Eu me divirto. Quando me mandam pra cozinha, ó, eu vou... Aqui a gente só pincela um pouquinho, tá? Pode fazer no óleo de coco também. Aqui é mais pra ilustrar. Aí. Olha lá, já tá quentinha. A panela de ferro, a gente só tem que tomar cuidado para não armazenar os alimentos durante muito tempo. Porque assim a liberação de ferro ela é muito longa e ela é muito grande, quer dizer, isso pode mudar a cor e o sabor do alimento. Tá, então tem que ser uma coisa mais rápida. Exatamente, uma coisa Deu mais grelhadinha, rápida. virou, papapá, foi. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai pôr uma cebola também. Filezinho de frango cebolado, tá bom, né? Bom pro almoço, eu também acho que tá ótimo. Agora, do lado de cá, a gente tem essa daqui. Isso. Qual é esta panela? Essa é a panela de inox, tá? Isso, a panela de inox. Ela é uma panela interessante, ela tem uma distribuição de calor interessante, então ela é bacana para fazer vários tipos de preparo. Um ponto que a gente tem que considerar é que ela vai grudar se você... Então, se você precisa passar alguma coisinha para ela não grudar, tá? Um outro ponto importante... Mas ela não risca, ela não... Não, ela não risca. Não, e ela também não enferruja, tá? Como a panela de ferro. Inclusive, a panela de ferro, se ela estiver enferrujada, ela também tem que ser descartada, tá? Entendi. A panela de inox, ela tem que ser evitada por pessoas que sejam muito alérgicas, tá? E ou que tenham sensibilidade ou alergia ao níquel, tá? Se a pessoa tiver sensibilidade ou alergia, não pode. Isso, não, porque o níquel, ele tá na... Deu uma grudadinha aí? Deu, não tem problema. Que aqui, como a gente tá fazendo o teste pra ver se gruda ou se não gruda, no ferro tem que colocar um pouquinho mais de azeite, então. Isso, e a gente vai colocar um pouquinho de água, né, pra gente conseguir cozinhar o frango por igual. Boa, vamos lá na dica de água. Pra não aumentar tanto a gordura, vamos pôr água. Aí, gostei! Olha como ajuda, então, a cozinhar e a grelhar, mesmo sem gordura. Aí a gente pode diminuir um pouco o fogo e dar uma tampadinha. Acho que aqui a gente tá sem a tampa, mas poderia. Dá uma tampadinha só pra cozinhar por igual o frango. Tá. Tá? Agora, continua me contando, então, no caso do alumínio. Então, o que acontece? O inox... Do inox. Quem tem alergia ao níquel, isso. O problema do inox é, tanto que assim, quando você compra uma panela de inox, o que é importante? Você ferver a água nessa panela 3 vezes e descartar essa água 3 vezes. Ferver a água e descartar. Porque assim você consegue diminuir um pouco da quantidade do níquel que pode ser liberado nos alimentos, tá? O níquel, o que ele faz? Ele exacerba alergias. Então, pessoas que são muito alérgicas, a gente tem que tomar cuidado. É legal você evitar a panela de inox, porque senão, qualquer tipo de alergia que você tem, ela pode ser aumentada. Olha que interessante, pode estar relacionada com dermatite. Jura? Quem tem, sei lá, dermatite de contato, sim, qualquer tipo de... Isso, exatamente. Então, pessoas muito alérgicas têm que evitar a panela de inox. Então, dito isso da panela de inox, tem mais uma perguntinha do pessoal da rua. Vamos ver. O público do Você é Bonita. Vamos às ruas. Olha lá, vamos ver quem falou com a gente. Gostaria de saber qual é a panela mais indicada para a refeição de crianças. Ah, que linda. E aí, mãezona Natália Colombo em ação. E agora, segunda-feira, chegando o Dia das Crianças, o que você diria a respeito disso? Na verdade, eu diria para evitar panelas de alumínio, tá? Evitar panela de inox, porque a criança ela ainda é muito sensível, né? Então, às vezes, ela pode desencadear alguma reação, tá? Então, evita alumínio, evita inox, evita cobre, tá? A gente acabou que não tem panela de cobre para mostrar, mas é legal evitar também as panelas de cobre, porque o cobre é a mesma coisa, na presença de sal e na presença de ácido, também libera cobre. O cobre, ele é bom para o nosso organismo, a gente precisa do cobre, só que em excesso, ele também vai ter a mesma ação do ferro, facilita reações de oxidação e aumenta a produção de radicais livres no organismo, Olha, tá? Que interessante. Então seria de antiaderente? A gente também naquele esquema, se não tiver riscada, mas as mais seguras é a de cerâmica e a de vidro. A de vidro? A de vidro Conta da panela de vidro. Ela é perfeita? Ela é assim, do ponto de vista nutricional. Agora, do ponto de vista prático, ela é péssima, Ela é péssima, mas do ponto de vista nutricional ela é perfeita. Ela é perfeita,
Porque do ponto de vista prático, né, ela acaba sendo muito frágil, ela acaba não aquecendo por igual, é muito fácil você queimar algum preparo nela. Mas ela não tem problema nenhum. Não, nesse ponto não. Ó, a gente tem 1 minuto, só me fala rapidinho, qual a diferença dessas daqui que a gente encontra agora, são bonitonas? Essa é ferro. Isso, essa elas é são as ferro. esmaltadas, isso. E essa a de cerâmica. E a de barro? Fecha com a de barro. A panela de barro e a panela de esqueci o nome da outra, de pedra. Ah, é. Nossa, como gente. é que é o nome? De pedra-sabão. Pedra-sabão, desculpa. Essas duas panelas também são muito bacanas, tá? O problema delas é que, por elas serem um pouco mais porosas, elas facilitam a proliferação de bactéria. Então, precisa ser muito bem higienizada pra usar, tá? mas não tem problema pra saúde. Não tem. Amei! Meninas, vamos investir certo agora. Pelo que eu entendi da história, a melhor de todas de vidro, mas não é tão prática. Segundo melhor, cerâmica, 100% cerâmica. Aí a gente vai em terceira melhor, a gente coloca ferro com antiaderente sem riscar. E aí, depois a de inox. Parabéns, arrasou. Quer entrar em contato com a querida Natália Colombo, nutricionista funcional? O site ncnutri.com.br, www.nc de Natália Colombo, nutri.com.br ou no Insta, @ncnutri. Siga. Obrigada pelo carinho. Insta, desculpa, é @DRA Natália Colombo. Desculpa, doutora abreviada Natália Colombo. A louca, acha que tudo é a mesma coisa. @doutora abreviada Natália Colombo. Obrigada pelo carinho. A gente volta amanhã, sexta-feira. Obrigada, arrasou. Obrigada.